O barulho veio sem aviso. Um único estrondo violento de metal contra metal rasgando o silêncio de um cruzamento vazio. Uma viatura policial jogou-se de propósito, sem qualquer hesitação, contra a traseira de uma SUV preta. O impacto foi forte o bastante para sacudir janelas 2 quarteirões adiante. O policial saiu devagar do carro, ajustando os óculos escuros, um sorriso já se formando no rosto. O tipo de sorriso de um homem que acreditava estar prestes a ensinar a alguém uma lição que jamais esqueceria. Dentro da SUV, uma mulher permanecia completamente imóvel, as mãos apoiadas no volante, a expressão indecifrável. Ela não gritou. Não procurou o celular em pânico. Apenas o colocou no banco do passageiro, olhou para o retrovisor e disse 4 palavras baixas que mudariam tudo nos 7 minutos seguintes. Ativar protocolo Sentinela. Em poucos instantes, um ronco mecânico grave começou a crescer em algum ponto além do horizonte. Fraco a princípio, depois inconfundível. O som de motores pesados convergindo de todas as direções ao mesmo tempo. Quando a poeira baixou, 13 viaturas blindadas haviam cercado o cruzamento, e cada uma delas havia parado por causa dela. Seu nome era a doutora Yara Montenegro, 51 anos, e para qualquer um que a visse naquela tarde, ela parecia apenas mais uma profissional cansada, voltando para casa depois de um longo dia. Vestia um blazer cinza chumbo simples, os cabelos presos com cuidado, sua única posse visível de valor era uma pasta de couro fina no banco do passageiro, ao lado do celular. O que ninguém conseguia ver eram as 2 décadas que ela havia passado construindo uma carreira que pouquíssimas pessoas tinham permissão de conhecer. Ela já havia comandado uma unidade tática federal responsável por neutralizar ameaças terroristas domésticas antes que chegassem aos noticiários da noite. Um trabalho que exigia serenidade absoluta em condições que a maioria das pessoas jamais sobreviveria mentalmente intacta. Agora ela ocupava o cargo de diretora executiva de uma empresa de segurança privada contratada diretamente pelo governo federal para proteger as infraestruturas mais críticas do país, as redes elétricas, os sistemas de água, as artérias invisíveis que mantinham cidades inteiras vivas. Ela raramente falava sobre qualquer parte disso. Raramente precisava. Aquela manhã havia sido comum em todos os sentidos que importavam. Ela passara 3 horas em reuniões sobre vulnerabilidades em subestações de energia regionais, o tipo de encontro que envolvia mapas que a maioria dos cidadãos nunca veria, e avaliações de ameaça que a maioria dos cidadãos nunca seria informada. Quando terminou, agradeceu aos colegas, pegou sua pasta e caminhou sozinha até o carro, como sempre fazia. Não havia escolta de segurança atrás dela, nenhum comboio negro de veículos de proteção, nenhum sinal visível de que ela fosse alguém além de uma mulher voltando para casa. Ela preferia assim. Poder. Aprendera havia muito tempo, nunca era algo que valesse a pena anunciar. E quanto menos atenção atraísse para si, mais eficazmente conseguiria realizar o trabalho que de fato importava. Ela dirigia com os vidros entreabertos, o ar do início do outono entrando pela fresta, nuvens cinzentas pairando baixas sobre o horizonte da cidade. As ruas estavam tranquilas àquela hora, uma pausa entre o movimento da manhã e o da noite, e ela usava o silêncio como sempre fazia, para pensar, para planejar, para deixar a mente se assentar depois de horas de tensão. Não tinha motivo algum para esperar que aquele trajeto fosse diferente de milhares de outros antes dele. Checou os retrovisores por hábito, não por preocupação. Ajustou o rádio para um murmúrio baixo de notícias e seguiu por ruas que já havia percorrido centenas de vezes sem incidentes. Colegas que trabalhavam com ela diariamente raramente falavam de seu passado em detalhes, em parte porque ela desencorajava esse tipo de conversa, e em parte porque a maioria simplesmente não sabia toda a extensão do que ela já havia feito. Para os analistas e engenheiros que ocupavam os andares do escritório da empresa no centro, ela era simplesmente a diretora, uma mulher que fazia perguntas precisas, que jamais levantava a voz numa reunião, e que de algum modo sempre parecia antecipar uma ameaça 3 passos antes de qualquer outra pessoa na sala percebê-la se formando. Mantinha a vida pessoal discreta, a casa modesta, as rotinas deliberadamente comuns,
porque entendia melhor do que quase ninguém o que acontecia quando alguém em sua posição se tornava visível demais, fácil demais de rastrear, previsível demais para quem quisesse lhe fazer mal. Suas manhãs seguiam quase sempre o mesmo padrão: uma corrida antes do amanhecer, a revisão dos relatórios de segurança da noite anterior, com um café preto, um trajeto que insistia em fazer sozinha em vez de delegar a um motorista. Não era teimosia o que a mantinha ao volante todos os dias. Era uma filosofia que carregava desde os primeiros anos no Serviço Federal. A crença de que o conforto gerava descuido e que uma pessoa responsável por proteger os outros jamais poderia se dar ao luxo de perder contato com os ritmos comuns do mundo que jurara defender. Essa filosofia a servira bem por 2 décadas, e nada naquela tarde cinzenta de outono sugeria que estava prestes a ser posta à prova de um jeito que ela não havia previsto. Alguns quarteirões atrás dela, uma viatura esperava parada num sinal vermelho. Seu motorista observava a SUV passar com um interesse que nada tinha a ver com qualquer infração real. O soldado Diego Marcosta tinha 30 anos, inquieto por natureza, o tipo de homem que media a própria autoridade pela rapidez com que os outros se dobravam diante dela. Havia construído uma reputação particular, discreta mas conhecida entre certos colegas, por testar pessoas que decidia não pertencerem a determinado lugar, por encontrar pequenos pretextos para parar carros que, sem qualquer razão que conseguisse explicar por completo, achava suspeitos. Ele viu a SUV, cara, escura, conduzida por uma mulher negra sozinha, e algo nele decidiu na hora que valia a pena segui-la. Emparelhou atrás dela, sem acionar a sirene, mantendo distância cautelosa, à espera de qualquer pretexto. O pretexto, quando surgiu, foi quase risível de tão pequeno. Ela havia se desviado talvez 5 centímetros sobre uma faixa de pista já apagada enquanto checava o ponto cego. Um movimento tão mínimo que a maioria dos policiais jamais teria notado, quanto mais agido. Diego acionou os giroflex na hora, uma satisfação se instalando no peito ao vê-la sinalizar com calma e encostar no meio-fio sem hesitar. Aproximou-se do veículo devagar, uma mão pousada perto do coldre, a postura deliberadamente exagerada, a caminhada de um homem encenando autoridade. Em vez de simplesmente segurá-la, bateu 2 vezes no vidro, e quando ela o abaixou, não ofereceu cumprimento algum. Pediu, seco, que ela saísse do veículo. Yara o estudou por um instante, observando a postura dele, a tensão na mandíbula, o modo como os olhos percorriam o carro com algo mais próximo de hostilidade do que de suspeita. Ela não discutiu. Desafivelou o cinto, abriu a porta devagar e deliberadamente, e desceu para o asfalto com as mãos visíveis o tempo todo. Manteve a voz firme ao perguntar qual era o problema, e Diego respondeu com uma menção vaga a uma infração de faixa, o tom carregando uma aresta que sugeria que o verdadeiro problema não tinha nada a ver com faixa nenhuma. Ela assentiu uma vez, calma, e perguntou se ele precisava da carteira e do documento do carro, já estendendo a mão devagar em direção à pasta no banco. A cooperação dela pareceu perturbá-lo mais do que qualquer resistência teria feito. Ele esperava frustração, talvez uma voz alterada, algo que pudesse usar para justificar uma escalada. Mas, em vez disso, se viu diante de uma mulher que respondia a cada pergunta com serenidade, que se movia sem gestos bruscos, que o observava com uma paciência indecifrável que o fazia sentir, por razões que não sabia nomear, menor em vez de maior. Ele rodeou o veículo 2 vezes, passando a mão pela lataria, espiando pelos vidros traseiros escurecidos, como se procurasse algo incriminador. Não encontrou nada. A documentação dela estava impecável. O tom dela permanecia educado. E ainda assim, algo nele se recusava a deixar o momento terminar. Ele começou a fazer perguntas que nada tinham a ver com a abordagem de trânsito. Onde ela trabalhava, por que dirigia sozinha, de quem era aquele carro de verdade.
cada pergunta entregue com um leve desdém que sugeria já duvidar de qualquer resposta que ela desse. Yara respondeu simplesmente que o veículo era dela e que estava voltando para casa depois de uma reunião de trabalho, sem oferecer mais detalhes, sem justificativas, sem defensividade. A recusa dela em encenar desconforto para ele pareceu agitá-lo ainda mais. Ele se aproximou, a voz subindo de leve, e disse que gente como ela precisava aprender a respeitar a autoridade de um policial. Uma frase que ficou pairando na rua silenciosa, muito depois de dita. Pediu para revistar o veículo, um pedido sem qualquer respaldo legal dada a natureza da abordagem, e Yara recusou educadamente, informando que ele era bem-vindo a chamar um superior se acreditasse haver motivo. A sugestão pareceu insultá-lo ainda mais, como se o simples fato de ela conhecer bem seus direitos, a ponto de recusar com calma, fosse, em si, uma forma de desafio que ele não conseguia tolerar. Ele se inclinou em direção à janela aberta, perto o bastante para que ela sentisse o cheiro de café em seu hálito, e perguntou se ela entendia com quem estava falando. Ela encarou seus olhos sem vacilar e disse que entendia exatamente com quem estava falando. Um policial conduzindo uma abordagem de rotina que já havia ultrapassado seu escopo razoável. A resposta era controlada demais para que ele argumentasse diretamente, e esse controle pareceu incomodá-lo mais do que qualquer discussão poderia. Um motorista de entregas estacionado por perto havia parado para observar a cena, sentindo que algo se formava ali que não pertencia a uma abordagem de trânsito comum. Diego notou o espectador e se endireitou de repente, parecendo recalibrar sua postura agora que havia uma plateia. Suavizou o tom por um momento, o suficiente para soar razoável a quem ouvisse de longe, antes de voltar sua atenção inteira para Yara, com a mesma hostilidade fervente que nunca havia realmente ido embora. Informou-a de que lavraria uma multa pela infração de faixa, independentemente de quão cooperativa ela tivesse sido. Uma decisão que nada tinha a ver com a lei e tudo a ver com sua necessidade de sentir que o encontro havia terminado em seus próprios termos, não nos dela. Alguns pedestres na calçada oposta haviam diminuído o passo, sentindo a tensão sem ainda entender sua forma. Yara permaneceu imóvel, a expressão calma, os olhos firmes nos dele. Disse, serena, que havia cumprido cada pedido, e perguntou se estava livre para ir. Era uma pergunta simples, inteiramente razoável, e pareceu ser a provocação final de que Diego precisava. Sua mandíbula se contraiu, a mão se fechou ao lado do corpo, e por um breve instante, algo por trás de seus olhos mudou de irritação para algo mais próximo de fúria. A fúria particular de um homem que acaba de perceber que não consegue fazer alguém temê-lo por mais que se esforce. Ele mandou, ríspido, que ela voltasse para o carro, a voz agora alta o bastante para que os pedestres do outro lado da rua parassem por completo para observar. Yara voltou ao banco sem discutir, fechando a porta com suavidade, alcançando o cinto de segurança como se o encontro simplesmente tivesse terminado do jeito que incontáveis paradas banais antes dele haviam terminado. Checou o retrovisor, sinalizou e começou a se afastar devagar do meio-fio, seguindo cada instrução que lhe fora dada. Foi exatamente nesse momento, quando a SUV começava a se mover, que Diego tomou a decisão que desmancharia tudo o que havia construído. Ele voltou para a viatura, entrou no banco do motorista e, sem qualquer aviso, sem qualquer chamado pelo rádio, sem qualquer justificativa que mais tarde conseguisse articular, pisou fundo no acelerador. A viatura avançou e atingiu a traseira da SUV com uma força que enviou um solavanco violento por toda a estrutura. Metal se amassando, vidro se estilhaçando nas bordas da lanterna traseira, o som da colisão ecoando pela rua vazia como um estampido seco. Por um instante, tudo ficou parado. As mãos de Yara se apertaram brevemente no volante, o corpo absorvendo o choque do impacto, mas sua expressão não se desfez em pânico. Ela ficou ali um momento, respirando com regularidade, avaliando em vez de reagir. O mesmo instinto que a havia guiado por anos em situações muito mais perigosas do que aquela. Checou os retrovisores,
confirmou que estava ilesa e só então voltou a atenção para o homem que agora descia da viatura atrás dela, a expressão já se contorcendo em algo defensivo, já ensaiando a história que pretendia contar. Diego se aproximou da janela dela sem nenhuma da confiança que carregara minutos antes. A voz saía rápida, cortada, culpando-a de imediato pela colisão, insistindo que ela tinha dado ré de repente, insistindo que ela mesma havia causado o impacto por algum movimento súbito e imprudente. Era uma mentira tão imediata e tão mal construída que até os pedestres observando do outro lado da rua trocaram olhares incrédulos. Yara abaixou a janela por completo e olhou para ele sem levantar a voz, sem espelhar o pânico que ele parecia querer que ela demonstrasse. Disse simplesmente que estava avançando exatamente como instruída e que o impacto viera inteiramente de trás. Sua calma pareceu enfurecê-lo ainda mais. Ele a avisou que, se continuasse discutindo, aprenderia por obstrução. Uma ameaça sem qualquer peso legal, mas claramente destinada a assustá-la até o silêncio. Mais pedestres haviam se reunido na calçada agora, vários deles erguendo os celulares, capturando a cena de vários ângulos. O para-choque amassado, a voz alterada do policial, a mulher sentada imóvel e serena ao volante de um veículo que acabara de ser atingido sem motivo. Yara notou os celulares. Não disse nada sobre eles. Sua atenção permanecia inteiramente no homem à sua frente, observando-o do jeito que uma vez observara um agente hostil durante uma operação, catalogando cada palavra, cada gesto, cada inconsistência em sua história. Um transeunte, um senhor mais velho passeando com o cachorro, gritou que tinha visto tudo e que o policial claramente havia batido na SUV sem provocação alguma. Diego se voltou para ele, ordenando que se afastasse e cuidasse da própria vida, a voz rachando de leve sob a tensão de uma situação que já não seguia roteiro algum que reconhecesse. O homem não recuou. Apenas abaixou um pouco o celular, garantiu que a gravação continuava e disse a Diego com calma que faria questão de que a filmagem chegasse às pessoas certas. Uma segunda testemunha, uma jovem voltando do trabalho, confirmou o mesmo relato, descrevendo o impacto como súbito, deliberado e em nada provocado pela SUV. A compostura de Diego, já frágil, começou a se despedaçar visivelmente sob o peso de tantos olhares. Ele andava de um lado a outro, ao lado da viatura amassada, rádio na mão, sua história mudando de leve a cada repetição. Primeiro culpando um movimento súbito de ré, depois insistindo que os freios haviam falhado, depois recuando para acusações vagas sobre a atitude dela durante a abordagem. Nenhuma das explicações se alinhava ao que a multidão crescente havia testemunhado com os próprios olhos, e a inconsistência em si se tornou seu próprio tipo de prova, visível para todos, presente muito antes que qualquer investigação oficial viesse a confirmá-la. Ela pegou o próprio celular, sem pressa, e discou um número que memorizara anos antes, mas nunca precisara usar em campo. Quando a ligação se completou, ela não levantou a voz. Não explicou a situação, não descreveu a colisão, não ofereceu contexto algum. Disse 6 palavras com serenidade e sem emoção, e encerrou a chamada antes mesmo que a linha do outro lado terminasse de abrir. Protocolo Sentinela, nível vermelho, nada mais. Diego a observava, a confusão visível sob a raiva que ainda lhe tensionava as feições. Deu uma risada curta e desdenhosa, e disse que fingir ter conexões importantes não a salvaria das consequências do que tinha certeza que ela havia feito. Presumiu que ela estava blefando, do jeito que presumia que a maioria das pessoas blefava quando se sentia impotente diante de um distintivo. E continuou falando como se nada na situação tivesse mudado, listando ameaças, listando acusações, a voz subindo a cada frase, como se o volume sozinho pudesse restaurar a autoridade que sentia escapar de suas mãos. O que ele não sabia, o que não tinha como saber, era que no instante em que a ligação dela se completou, uma cadeia de eventos já havia começado a se mover muito além de seu controle. Do outro lado daquela linha, dentro de uma instalação de comando protegida a quilômetros dali, um operador recebera um alerta de 2 palavras que disparou
um protocolo de verificação imediato reservado para um número muito pequeno de pessoas em todo o país. A identidade de Yara foi confirmada em segundos contra um registro federal raramente acessado fora de circunstâncias extremas. O veículo dela, sem que Diego soubesse, carregava equipamento criptografado ligado diretamente à Proteção Nacional de Infraestrutura. Equipamento que caía sob jurisdição federal estrita no instante em que fosse deliberadamente danificado. Em 90 segundos, alertas começaram a se espalhar por múltiplos canais protegidos simultaneamente. Dentro daquela instalação de comando, o oficial de plantão que recebeu o alerta não hesitou em escalá-lo, entendendo de imediato o que a designação significava, sem precisar de mais explicações. Um supervisor foi notificado em segundos. E dali, a notificação subiu pela cadeia de comando com uma velocidade construída exatamente para esse tipo de emergência. Cada destinatário treinado para tratar as palavras protocolo sentinela como uma ordem, não uma sugestão. Sistemas de checagem cruzada confirmaram não só a identidade de Yara, mas a localização exata de seu veículo através de seu sinalizador de rastreamento embutido. Um recurso instalado discretamente em todo o veículo, designado a pessoal de seu nível de credenciamento, invisível para quem não soubesse de sua existência, e ativado automaticamente no instante em que um sinal de socorro daquela classificação era recebido. Separado da resposta policial local que Diego havia, sem saber, desencadeado por sua própria chamada de rádio, um canal federal inteiramente independente agora se abrira. Um que operava sem consciência e sem interesse algum na história que ele pretendia contar a seus superiores. Os dois sistemas, local e federal, convergiam para o mesmo cruzamento vindos de direções completamente diferentes, movendo-se em velocidades completamente diferentes. E apenas um deles compreendia a real escala do que de fato se desenrolava naquela rua comum. Numa base de apoio próxima, equipes táticas que estavam de prontidão para um exercício não relacionado receberam um alerta e mudaram de rota instantaneamente. Motores ganhando vida, motoristas entrando nas vias de acesso antes mesmo que seu comandante terminasse de explicar a situação. No alto, um helicóptero já no ar, em patrulha de rotina, inclinou-se bruscamente e ajustou o curso rumo às coordenadas que agora piscavam em seu painel de navegação. Nenhum dos oficiais que recebiam esses alertas precisava de mais explicações. As palavras protocolo sentinela carregavam peso próprio, uma designação compreendida instantaneamente por qualquer um autorizado a ouvi-la. Um bem federal protegido havia sofrido ameaça física direta. De volta ao cruzamento, Diego permanecia inteiramente alheio, ainda andando de um lado a outro ao lado da viatura danificada, ainda resmungando no rádio sobre uma mulher que se recusava a cooperar. Havia pedido reforço, descrevendo-a como uma motorista hostil e não cooperativa, esperando talvez que uma unidade adicional chegasse para reforçar sua versão dos fatos. Não tinha motivo para esperar mais do que isso. Olhava periodicamente para Yara, que permanecia sentada calmamente em seu veículo, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos em algum ponto além dele, observando o horizonte como alguém que observa um temporal que já sabe que está chegando. O primeiro som chegou fraco, um zumbido mecânico grave que a maioria confundiria com obras distantes. Diego não notou a princípio, absorto demais em sua própria frustração, certo demais de que a situação ainda estava sob seu controle total. Mas o zumbido cresceu constantemente, resolvendo-se aos poucos no ritmo inconfundível de motores pesados, múltiplos motores, aproximando-se de várias direções ao mesmo tempo. Os pedestres na calçada silenciaram, celulares ainda erguidos, a atenção migrando do para-choque amassado para o horizonte, onde formas escuras começavam a surgir. Em poucos minutos, a rua tranquila se transformou por completo. Viaturas blindadas dobravam esquinas vindas de 4 direções distintas, os motores profundos e deliberados, pneus agarrando o asfalto com um peso que parecia pressionar o quarteirão inteiro numa imobilidade repentina. Acima deles,
Um helicóptero descia abaixo o suficiente para agitar papéis soltos na calçada, as pás cortando o ar cinzento da tarde com uma violência que fez vários curiosos recuarem instintivamente. Diego se virou na direção do som, a expressão mudando rapidamente de confusão para algo mais próximo de descrença, observando um veículo após o outro parar ao redor do cruzamento, até que 13 deles formassem um perímetro amplo e deliberado com a SUV danificada de Yara no centro. Os curiosos que haviam se reunido antes agora ficavam paralisados nas bordas da cena, celulares ainda erguidos, mas as expressões mudando da curiosidade para algo mais próximo do espanto. O trânsito nos quarteirões vizinhos já havia sido desviado por policiais posicionados em cada entrada do cruzamento. Cones laranja e barreiras luminosas surgindo com uma velocidade que sugeria que aquele nível de resposta já havia sido ensaiado muitas vezes antes, mesmo que raramente, ou nunca, tivesse sido necessário para uma situação como aquela. O homem do cachorro que havia falado antes baixou um pouco o celular, encarando a muralha de viaturas blindadas agora cercando a mulher que defendera minutos antes, claramente lutando para conciliar a escala do que testemunhava com a simples abordagem de trânsito que aquilo tinha começado sendo. Os colegas restantes de Diego, os dois outros policiais que haviam chegado antes, em resposta ao seu pedido inicial de reforço, permaneciam perto da própria viatura com uma imobilidade que traía sua própria confusão. Nenhum dos dois recebera qualquer informação além de um relato vago sobre uma motorista não cooperativa, e nenhum tinha qualquer referência para entender por que uma frota de viaturas táticas federais convergia para uma simples batida. Um deles se virou para Diego e perguntou baixinho no que exatamente ele os havia metido. Uma pergunta para a qual Diego não tinha resposta. A boca se abrindo e fechando sem som, enquanto a realidade da situação se assentava sobre ele com um peso esmagador. Portas se abriram quase em uníssono, pessoal tático descendo com uma disciplina que deixava claro que aquela não era uma resposta comum. Diego instintivamente levou a mão ao rádio, depois a deixou cair, incerto do que deveria dizer. Sua confiança anterior havia drenado por completo de sua postura, substituída pela imobilidade particular de um homem, percebendo tarde demais que havia julgado terrivelmente mal o momento. A rua que, minutos atrás, parecia palco de uma disputa rotineira, agora se assemelhava a algo mais próximo de uma operação federal. Isolada, guardada e completamente além de sua autoridade. Do veículo central desceu um homem alto, na casa dos 50 anos, o uniforme sem insígnias de patente, visíveis a civis, mas inconfundivelmente imponente pelo modo como cada oficial ao redor se curvava de imediato à sua presença. Seu nome era Comandante Otávio Salgueiro, e ele atravessou a cena sem hesitar, sem sequer olhar para Diego, a atenção fixa inteiramente na mulher, ainda sentada calmamente ao volante de sua SUV. Cruzou o asfalto em passadas longas e sem pressa, parou ao lado da porta dela e se abaixou de leve para encontrar seus olhos pela janela aberta. "A senhora está ferida?" perguntou, a voz baixa, quase gentil, um contraste marcante com a escala imponente da operação se desenrolando ao redor deles. Yara balançou a cabeça uma vez, calma como sempre, e disse que estava bem, que o dano havia sido ao veículo, não a ela. Salgueiro a estudou por um longo momento, algo em sua expressão suavizando de leve. O reconhecimento de duas pessoas que já haviam dividido circunstâncias muito mais perigosas do que aquela. Ele se ergueu, virou-se para os oficiais e o pessoal reunidos, agora enchendo o cruzamento, e se dirigiu a eles sem levantar a voz, sua autoridade não exigindo volume algum. Informou a multidão reunida, em palavras claras e medidas, exatamente na presença de quem estavam. A doutora Yara Montenegro explicou, ocupava o cargo de diretora de um programa contratado pelo governo federal, responsável pela proteção dos sistemas de infraestrutura mais críticos do país. O veículo atrás dela, o mesmo que acabara de ser deliberadamente atingido, carregava equipamento protegido, classificado sob jurisdição federal.
Equipamento cujo dano constituía muito mais que um simples incidente de trânsito. Qualquer ato de agressão contra a pessoa dela ou seu veículo, continuou, caía sob estatutos reservados a ameaças contra bens federais protegidos. Estatutos que carregavam consequências muito além de qualquer coisa tipicamente associada a uma abordagem de trânsito local. Diego permaneceu paralisado enquanto as palavras se assentavam sobre ele, a mente lutando para conciliar a mulher que dispensara minutos antes com a figura agora descrita diante de dezenas de testemunhas. Abriu a boca, algum fragmento de explicação se formando, mas nenhum som saiu. Os outros oficiais que haviam chegado antes, em resposta ao seu chamado inicial, trocaram olhares tão incertos quanto os dele. Nenhum deles sabendo mais do que ele sabia. Todos agora recalculando tudo o que pensavam entender sobre a mulher sentada quieta na SUV danificada. Salgueiro continuou, o tom medido, mas inflexível, explicando que o equipamento dentro do veículo dela fazia parte de uma rede de comunicação criptografada mais ampla, usada para coordenar respostas em várias redes elétricas regionais. Uma rede cuja integridade dependia inteiramente da segurança física de veículos, exatamente como o dela. O dano que Diego havia infligido não era, simplesmente, destruição de patrimônio no sentido comum. Explicou que, sob os estatutos que regem a proteção de infraestrutura crítica, era tratado como um ato direto contra a infraestrutura de segurança nacional, independentemente de o policial responsável ter compreendido ou não a importância do que atingia. A ignorância sobre o papel dela, acrescentou Salgueiro em voz baixa, não mudava o peso legal do ocorrido, apenas o motivo por trás dele. E o motivo ali parecia não ter relação alguma com infraestrutura. As palavras pesaram sobre todos os presentes. Vários dos agentes táticos recém-chegados começaram a fotografar metodicamente os danos ao veículo de Yara, documentando os pontos exatos de impacto, a profundidade da colisão, os destroços espalhados pelo asfalto. Outros se moveram para reforçar o perímetro, garantindo que nenhuma contaminação adicional da cena ocorresse antes que a coleta formal de provas pudesse começar. Diego observava tudo se desenrolar ao seu redor, com a expressão atordoada de um homem que havia entrado numa manhã comum e sozinho, através de suas próprias ações, a transformara na catástrofe definidora de sua carreira. Salgueiro voltou a atenção então para a crescente multidão de curiosos, muitos ainda com os celulares erguidos, capturando cada segundo da cena. Não pediu que parassem. Não tentou controlar a narrativa nem blindar o momento da visão pública. Em vez disso, pediu calmamente que qualquer pessoa com filmagens do incidente as preservasse, explicando que qualquer prova gravada seria essencial para a investigação que estava prestes a começar. Vários curiosos assentiram, alguns visivelmente atônitos com a rapidez com que a situação havia se transformado de uma disputa comum em algo parecido com uma resposta federal. Dentro de 1 hora, investigadores chegaram para começar o trabalho metódico de reconstruir exatamente o que havia acontecido. Revisaram imagens de uma câmera de trânsito instalada no cruzamento, seu ângulo capturando a sequência inteira com detalhe inequívoco. A SUV se afastando exatamente como instruída, a viatura acelerando de repente e atingindo-a por trás com força clara e deliberada. Revisaram a câmera do painel da própria viatura de Diego, sua gravação confirmando a mesma sequência com uma precisão que não deixava espaço para interpretação alternativa. Reuniram filmagens de pelo menos 6 curiosos diferentes, cada gravação corroborando as outras, cada uma eliminando qualquer possibilidade de a versão de Diego sobreviver ao escrutínio. Diego tentou, fracamente, oferecer uma explicação, insistindo que a colisão fora acidental, que seu pé tinha escorregado, que o veículo à sua frente fizera um movimento inesperado que ele não poderia ter antecipado. Ninguém ao redor pareceu acreditar em uma palavra sequer. As gravações contavam uma história consistente demais, deliberada demais, documentada de forma completa demais, sob ângulos independentes demais,
para que qualquer explicação envolvendo acidente ou mal-entendido se sustentasse. Salgueiro ouviu a desculpa sem interromper, a expressão indecifrável, e quando Diego terminou de falar, não disse nada em resposta. O silêncio em si pesava mais do que qualquer repreensão poderia. Investigadores cruzaram os registros de horário de cada gravação coletada, montando uma linha do tempo segundo a segundo, que não deixava lacuna para interpretação. A câmera de trânsito mostrava o veículo de Yara sinalizando e se incorporando suavemente dentro do fluxo do trânsito. No exato instante seguinte, a viatura de Diego acelerava de uma parada total atrás dela. Sua própria câmera de painel, que provavelmente ele havia esquecido que gravava, capturou seu pé pressionando o acelerador com força clara e inequívoca, e não algum movimento súbito de pânico compatível com um acidente. As gravações dos curiosos, obtidas de 4 celulares diferentes, em 4 ângulos diferentes, mostravam todas a mesma sequência sem variação relevante. Um nível de consistência, notaram depois os investigadores, era raro mesmo em casos bem mais simples. Um perito também examinou os danos físicos em ambos os veículos, confirmando que o padrão do impacto era compatível com uma colisão de aceleração direta, e não com uma derrapagem em baixa velocidade ou um deslize acidental. As conclusões foram compiladas num relatório preliminar em poucas horas, uma velocidade que refletia tanto a gravidade da suposta infração quanto o volume incomum de provas corroborantes disponíveis desde o início. Salgueiro revisou o relatório pessoalmente antes de autorizar o próximo passo, querendo ter certeza de que cada conclusão se apoiava em fatos documentados, e não em suposições, um padrão que insistia em aplicar a todo caso que passasse por seu comando, independentemente de quem estivesse envolvido. A ordem veio rápida e sem cerimônia. Salgueiro instruiu os oficiais presentes a recolher o distintivo e a arma de Diego ali mesmo, colocando-o formalmente em suspensão até a investigação completa, o processo conduzido diante da própria multidão que se reunira para testemunhar o confronto anterior. Diego permaneceu imóvel enquanto seu distintivo era retirado do cinto, sua arma recolhida por outro oficial, os símbolos físicos de uma autoridade que passara anos abusando agora sendo tirados dele no meio de uma rua comum, à vista de dezenas de testemunhas. Enquanto a investigação avançava naquela tarde, Salgueiro encontrou um momento tranquilo para falar em particular, com vários oficiais que só conheciam Yara de reputação, compartilhando detalhes que a maioria deles nunca tinha ouvido. Anos antes, durante um ataque a uma instalação federal protegida, Yara fora a oficial de maior patente presente quando a situação desmoronou em caos. Comunicações cortadas, saídas comprometidas, dezenas de funcionários federais presos dentro de um prédio sob ameaça direta. Ela organizara uma evacuação em condições que deveriam ter tornado a sobrevivência de todos estatisticamente improvável. Movendo-se pelo prédio andar a andar, coordenando rotas de extração, com uma serenidade que colegas que testemunharam aquilo ainda descreviam anos depois, com algo próximo de reverência. Quando a situação foi resolvida, todos os funcionários dentro daquele prédio haviam saído com vida, um resultado que autoridades da época consideraram quase milagroso, dada a escala da ameaça enfrentada. Ofereceram-lhe a maior honraria civil do país pela operação, uma cerimônia formal, reconhecimento público, o tipo de honra que a maioria das pessoas na área passa a carreira inteira esperando receber. Ela recusou. Pediu, em vez disso, que o reconhecimento fosse silenciosamente redirecionado para o financiamento das famílias de 2 colegas que não saíram do prédio naquele dia. E logo depois, afastou-se por completo do serviço federal ativo. Salgueiro também estivera lá naquele dia, um dos oficiais que ela guiara para fora por um corredor de serviço que a maioria nem sabia existir. E ainda se lembrava com total clareza do som da voz dela num canal de rádio falhando, dirigindo com calma dezenas de pessoas apavoradas rumo à segurança enquanto explosões ecoavam em algum lugar atrás dela. Lembrava-se de como ela se recusara a deixar o prédio até confirmar que cada última pessoa estava contabilizada, recusando toda a ordem de evacuação, até que sua própria contagem batesse com a lista oficial, 2 vezes. Era um detalhe que ele nunca havia esquecido, e um que fez questão de compartilhar agora
com oficiais que, até aquela tarde, só a conheciam como um rosto desconhecido ao volante de uma SUV danificada. Explicou que, nos anos desde que deixara o Serviço Federal, ela havia construído sua empresa do zero, recrutando ex-operadores e engenheiros que compartilhavam sua crença de que os sistemas dos quais pessoas comuns dependiam todos os dias mereciam a mesma proteção rigorosa antes reservada a instalações militares. Sob sua liderança, a empresa havia silenciosamente impedido várias tentativas de invasão em sistemas elétricos regionais que nunca chegaram às notícias. Incidentes que o público provavelmente jamais conheceria em detalhe, precisamente porque seus métodos priorizavam a prevenção acima da publicidade. Era, disse Salgueiro, uma filosofia que definia tudo sobre como ela operava em sua vida profissional. E como todos ali no cruzamento agora haviam testemunhado em primeira mão, também nos momentos mais pessoalmente ameaçadores. Ela não recuara do trabalho. Simplesmente escolhera continuá-lo de outra forma, construindo uma empresa privada dedicada a proteger exatamente o tipo de infraestrutura crítica que quase fora destruída naquele dia. Sistemas elétricos, estações de tratamento de água, redes de comunicação, os alicerces invisíveis dos quais a vida comum dependia sem que a maioria das pessoas jamais percebesse. Era essa história, esse histórico de sacrifício carregado em silêncio e não anunciado, que explicava sem qualquer ambiguidade por que a resposta federal ao dano em seu veículo havia chegado com tamanha rapidez e escala. Ela não era simplesmente uma executiva. Era, em todo sentido relevante, alguém a quem o governo tinha uma obrigação direta e duradoura de proteger. À medida que a notícia do incidente se espalhava pelos canais oficiais, uma investigação criminal formal sobre a conduta de Diego foi aberta ainda naquela noite, avançando com uma velocidade que surpreendeu até observadores experientes de casos semelhantes no passado. Filmagens da colisão, obtidas por meio de pedidos de acesso a registros públicos protocolados quase imediatamente por repórteres locais, começaram a circular amplamente pelos veículos de notícia em poucas horas, cada reprise deixando a natureza deliberada do impacto inconfundível para quem assistisse. Autoridades municipais, sob pressão crescente de uma população indignada com o que havia visto, anunciaram uma revisão independente das práticas de abordagem de trânsito do Departamento de Polícia, uma revisão que se estenderia muito além do caso individual de Diego, alcançando padrões mais amplos que haviam passado anos sem exame. Dentro do próprio departamento, as reações ao escândalo que se desenrolava estavam longe de ser uniformes. Vários oficiais que haviam trabalhado ao lado de Diego expressaram choque genuíno, descrevendo-o em particular como alguém cujo temperamento sempre os preocupara, mas cuja conduta nunca antes havia cruzado tão claramente para dano deliberado. Outros admitiram mais discretamente que já suspeitavam havia algum tempo que sua agressividade em relação a certos motoristas seguia padrões que preferiram não questionar de perto. A liderança do departamento, sob intenso escrutínio público, se distanciou dele quase imediatamente, divulgando um comunicado que condenava suas ações nos termos mais fortes possíveis e prometia cooperação total em cada etapa da investigação. Ao longo de tudo isso, Yara permaneceu notavelmente comedida em sua resposta pública. Quando repórteres finalmente conseguiram contatá-la para um comentário, ela não fez nenhuma declaração longa, nenhuma condenação dramática, nada que se assemelhasse a uma exigência de vingança pessoal contra o homem que havia atingido seu veículo sem motivo. Disse apenas que ninguém, independentemente do distintivo que carregasse ou da autoridade que acreditava esse distintivo lhe conferir, estava acima da lei, e que confiava que a investigação seguiria exatamente como deveria, guiada por provas, não por emoção. Foi uma declaração simples, entregue sem raiva,
e que carregou muito mais peso por sua contenção do que qualquer denúncia furiosa poderia ter carregado. O Conselho Municipal convocou uma sessão de emergência menos de uma semana depois de as filmagens se tornarem públicas, convidando depoimentos de defensores de direitos civis, da liderança do departamento e de especialistas jurídicos independentes para examinar não apenas os detalhes da conduta de Diego, mas os padrões mais amplos que haviam permitido que um policial com um histórico documentado de reclamações permanecesse em patrulha ativa sem revisão significativa. Registros que surgiram durante as audiências mostraram que Diego havia acumulado 14 reclamações anteriores de cidadãos ao longo da carreira, cada uma alegando alguma versão do mesmo comportamento agressivo e não provocado, nenhuma das quais jamais resultara em ação disciplinar séria. A revelação intensificou consideravelmente o escrutínio público, transformando a conversa de um único ato imprudente em um ajuste de contas mais amplo com o fracasso institucional. Organizadores comunitários que acompanhavam casos semelhantes, havia anos, apontaram o incidente como um exemplo raro em que a responsabilização chegou rápida e decisivamente. Um contraste que ressaltaram claramente contra inúmeros outros casos em que policiais acusados de conduta semelhante enfrentaram pouco mais que um afastamento temporário para funções administrativas. Fizeram questão, no entanto, de reconhecer a verdade incômoda por trás dessa resposta rápida, que a velocidade da responsabilização, naquele caso, havia sido impulsionada substancialmente pelo status federal de Iara, e não pela força dos processos comuns de fiscalização do próprio departamento. Foi uma distinção que a própria Iara levantou em um de seus poucos comentários públicos mais extensos, observando com serenidade que a justiça nunca deveria depender de quem é a vítima, e que a resposta que ela recebeu era devida, em princípio, a qualquer pessoa que se encontrasse em situação semelhante, independentemente de título ou nível de credenciamento. Nas semanas seguintes, a investigação avançou constantemente rumo à sua conclusão. Promotores que revisaram as gravações acumuladas consideraram o caso contra Diego essencialmente incontestável. A câmera de trânsito, a gravação do painel e a coleção de filmagens de curiosos, todas alinhadas sem contradição. Ele foi formalmente acusado de conduta temerária e destruição de patrimônio federal, acusações que carregavam a possibilidade real de pena de prisão significativa, dada a natureza deliberada de suas ações e o status protegido do veículo que atingira. Seu advogado tentou, no início, argumentar que ele havia agido por um lapso momentâneo de julgamento, mas a consistência das provas tornou esse argumento cada vez mais difícil de sustentar à medida que o processo avançava. Ele foi formalmente demitido do Departamento de Polícia menos de um mês depois do incidente. A decisão anunciada publicamente, junto ao compromisso mais amplo do departamento de reformar a maneira como as abordagens de trânsito eram conduzidas pela cidade. Para Diego, as consequências se estenderam muito além da perda do cargo. A carreira em torno da qual havia construído toda a sua identidade se foi, substituída por acusações criminais pendentes e um registro público que o seguiria indefinidamente, resultado direto de uma única decisão impulsiva, tomada num momento em que acreditava, com confiança total e equivocada, que ninguém jamais o responsabilizaria. O comandante Salgueiro pediu uma reunião particular com Iara pouco depois de finalizadas as medidas formais do departamento, chegando sem qualquer da presença tática que cercara o primeiro encontro deles naquela rua, semanas antes. Desculpou-se diretamente com ela em nome de todo oficial que havia permitido que um padrão de agressão não verificada continuasse sem exame por tanto tempo, reconhecendo que a falha ia além de qualquer indivíduo isolado. Iara o ouviu sem interromper, e quando ele terminou, ofereceu uma resposta que não carregava nenhum do ressentimento que ele razoavelmente poderia esperar dela. Confiança, disse ela, nunca se construía só com pedidos de desculpa. Construía-se através das ações que o seguiam,
através da responsabilização consistente, através da disposição das instituições de examinar suas próprias falhas com honestidade em vez de defensividade. Salgueiro assentiu devagar, absorvendo o peso do que ela dissera, e contou-lhe que o departamento pretendia usar o caso como base para uma reforma genuína no modo como os oficiais eram treinados e supervisionados dali em diante. Ela não prometeu acreditar que a mudança se sustentaria. Apenas disse que esperava sinceramente que sim. Ela voltou ao carro naquela tarde, a mesma SUV que fora consertada semanas antes, os danos apagados, mas a história impossível de esquecer para qualquer um que houvesse testemunhado o que acontecera naquele dia. Sentou-se ao volante, ajustou o retrovisor por hábito e se afastou do meio-fio exatamente como sempre fazia, sem escolta, sem espetáculo, sem qualquer sinal externo de que fosse algo além de uma mulher voltando para casa depois de um longo dia. A rua ao redor dela já havia retomado. Havia muito seu ritmo comum. Pedestres passando sem um segundo olhar. Trânsito seguindo seus padrões familiares. Nenhum vestígio restando das 13 viaturas blindadas que uma vez preencheram aquele mesmo cruzamento. O julgamento de Diego, quando finalmente começou meses depois, atraiu uma plateia modesta, mas atenta. Repórteres preenchendo várias fileiras. Um punhado de ex-colegas sentados quietos ao fundo, observando um homem em quem antes haviam confiado a própria segurança, agora enfrentando as consequências de uma decisão tomada num único instante impulsivo. Ele não testemunhou em sua própria defesa. Os argumentos finais de seu advogado se apoiaram fortemente na ausência de qualquer intenção violenta anterior. Uma estratégia que ganhou pouco terreno diante de um júri que já havia assistido às gravações dezenas de vezes ao longo do processo. Quando o veredito foi lido, culpado em ambas as acusações, Diego não mostrou reação visível alguma, apenas baixando a cabeça enquanto o peso do resultado se assentava por completo sobre ele pela primeira vez. Yara não compareceu ao julgamento. Havia tomado a decisão tranquila desde cedo de que sua presença ali não serviria a propósito algum além do espetáculo, e espetáculo nunca fora algo que buscasse em parte alguma de sua vida. Continuou seu trabalho exatamente como antes, revisando avaliações de ameaça, orientando engenheiros, dirigindo sozinha para casa a cada noite por ruas que já não carregavam para ela peso particular algum além do comum. Se pensava com frequência naquela tarde, nunca disse publicamente. E aqueles que a conheciam melhor entendiam que isso também era simplesmente quem ela era. Uma mulher que carregava um peso enorme sem jamais precisar exibi-lo. O que permaneceu, muito depois de as viaturas se dispersarem e as câmeras pararem de gravar, não foi a lembrança de uma força esmagadora, mas a verdade mais silenciosa por baixo dela. Poder, poder de verdade, nunca se media pelo tanto de medo que uma pessoa conseguia produzir nos outros. Media-se pela contenção, pela disciplina de exercer autoridade apenas a serviço do que era certo, pela disposição de deixar que provas e processo determinassem resultados, em vez do instinto ou do preconceito. Ninguém merecia ser julgado pela cor da pele, pelo carro que dirigia ou pelas suposições que estranhos faziam sobre ele num olhar de relance. E quando a autoridade era abusada em desafio a esse princípio, a responsabilização precisava vir a seguir, construída não apenas sobre indignação, mas sobre documentação, sobre procedimento, sobre o trabalho constante e nada glamuroso de fazer as coisas de forma correta. Essa, no fim, era a única espécie de justiça que de fato perdurava.